Primeiro dia de vacinação contra a gripe na região é marcado por estoques zerados em poucas horas após o início da campanha. Sobe o número de casos confirmados do novo coronavírus na região. São Sebastião, no litoral norte, e São José dos Campos registram novos diagnósticos positivos da doença. Grupo de risco. Nova rotina de isolamento de idosos da região desperta a solidariedade. E para continuar em quarentena, muitos deles contam com a ajuda dos vizinhos. E o drama de artistas circenses que precisaram suspender os espetáculos por conta das medidas restritivas do Covid-19. Segunda-feira, 23 de março, estamos no ar na TV e também na internet, pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Hoje foi o primeiro dia de vacinação contra a gripe na região. O público-alvo desta primeira fase da campanha são os idosos. Em São José dos Campos, as 26 mil doses disponíveis da vacina se esgotaram em poucas horas. Outras cidades como Taubaté, Pindamonhangaba e São Sebastião, no litoral norte, também zeraram os estoques rapidamente. Quem veio até essa unidade da Casa do Idoso, na zona sul de São José dos Campos, em busca da dose da vacina contra a gripe, encontrou o movimento tranquilo durante boa parte do dia. Para impedir aglomerações no interior do prédio, os pacientes aguardavam em uma fila do lado de fora, mantendo a distância de mais de 1 metro para evitar o contágio do novo coronavírus. A Ana veio acompanhar a mãe, de 72 anos. Dentro de casa também estão mantendo os cuidados? Sim, estamos sim, usando álcool gel, lavando a mão, não saindo de casa, né? E isso que é importante, para todo mundo não sair de casa. Principalmente o pessoal do grupo de risco de contrair. Isso, principalmente os idosos, né? Neste primeiro dia de vacinação, idosos com mais de 80 anos ou pessoas com mobilidade reduzida nem precisaram sair do carro para receber a dose, como no caso da Dona Olímpia, de 84 anos. Até o dia 13 de maio, as 4 unidades da Casa do Idoso vão receber o público prioritário desta primeira fase da campanha, que são as pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área de saúde. Como as atividades das casas foram suspensas pela questão, da prevenção, nós fizemos toda uma organização para acolhê-los e protegê-los desse novo momento em que todos nós estamos vivendo, o país todo, que é o coronavírus. Então aqui é um ambiente mais arejado, fizemos aí uma força-tarefa para o espaçamento de 1 em 1 metro. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou hoje, vai até o dia 22 de maio. Ela foi dividida por etapas justamente para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde. Em São José dos Campos, além das 4 casas do idoso, outros locais também funcionaram como postos volante de vacinação. A gente teve 45 unidades básicas, unidades avançadas, as 4 casas do idoso e 3 drive-thru. Um que foi no CEF e o outro no UBS Centro 1 e Centro 2. Então a gente recebeu 26 mil doses, a vacina saiu como água, já acabou essas vacinas. Então a gente espera uma nova remessa do governo federal para dar continuidade nessa vacinação. O seu José, que preferiu deixar para se vacinar depois do almoço, já não encontrou mais a vacina disponível. Agora vai ter que esperar a chegada da próxima remessa. Eu vim de manhã, mas daí minha filha disse, não, vamos mais tarde que tem menos aglomeração, Aí cheguei, infelizmente acabou, mas vou correr atrás. Nessa segunda-feira, as doses também se esgotaram poucas horas após o início da campanha em Taubaté, Pindamonhangaba e São Sebastião, no litoral norte. A coordenadora do programa de imunização de São José dos Campos lembra que a vacina contra o vírus influenza não protege contra o Covid-19. E por isso o isolamento físico para quem se vacinou deve continuar. A vacina protege contra os vírus influenza. Nós usamos uma vacina trivalente que protege contra 3 vírus influenza, H1N1, influenza A e influenza B. Mas a vantagem de você se vacinar, você acaba se protegendo e na suspeita você já vai direcionar o quê? O caso para coronavírus. Por nota, o governo do estado informou que apenas parte da primeira remessa para esta fase da campanha havia sido enviada aos municípios. Novas doses devem ser encaminhadas até amanhã aos postos de vacinação. O repórter Rafael Limpo está com o secretário de Saúde aqui de Taubaté, o João Ebran, e explica para a gente ao vivo como é que fica a situação dessa reposição das vacinas aqui em Taubaté, Rafa? Boa noite para você.
Oi, Otávio, isso mesmo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. As doses da vacina contra a influenza aqui em Taubaté, a meta é imunizar 42 mil pessoas nessa primeira fase, que são os idosos e também acima de 60 anos e os profissionais da saúde. O secretário de Saúde está aqui com a gente, João Hebran. Doutor, como que foi esse dia? Fazer um balanço para a gente, como é que foi esse primeiro dia de imunização contra a gripe aqui na cidade? Boa noite. Boa noite a todos. Nessa primeira fase, e exatamente hoje, fizemos quase 10 mil doses de vacina. O restante foi justamente para os profissionais de saúde que são encaminhados ao hospital e uma reserva que nós faremos amanhã para asilos e o paciente que é acamado, que será feito pelo Qualis. Foi, na verdade, um dia com bastante procura e nós conseguimos hoje fazer uma vacinação de grande parte dos idosos, principalmente. Vacinação que também aconteceu em algumas escolas aqui da cidade, né, secretário? Sim. Em vez de a gente fazer a vacinação nos postos de saúde, nós escolhemos as escolas. Qual o motivo? Justamente para a gente não ter aquela aglomeração e poder deixar esses idosos num espaço arejado, sentado com uma distância e ter mais rapidez. Colocamos mais profissionais para fazer a vacinação, dando agilidade nesse procedimento. Pegando esse gancho, secretário, sobre o coronavírus, né, aqui no município, que teve um caso confirmado até o momento e outros 136 estão sendo aí monitorados pela Vigilância de Saúde. Hoje também entrou em operação o sistema de call center, né? Como é que foi esse primeiro dia de serviço? A população já começou a utilizar? Sem dúvida. Nós tivemos uma excelente aceitação do nosso call center. Até às 6 horas da tarde, tínhamos 332 pessoas que ligaram para esse serviço. Lembrar que esse serviço funciona das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, ou seja, de segunda a segunda-feira. E nós tivemos pessoas que ligaram, principalmente idosos, 50% de pacientes acima de 50 anos, não são idosos, mas a gente considera esses pacientes acima de 50 anos, ligaram para fazer suas perguntas, tirar as suas dúvidas e falaram, a maioria, sobre o fluxo, de que fazer quando você estava com sintoma, onde procurar. E tiveram prontamente, por parte dos alunos de medicina que estão lá, essa resposta. Em segundo, foi justamente perguntas sobre a vacinação. E terceiro, algumas denúncias que nós tivemos. Temos casos urgentes de pacientes com de suspeita de coronavírus na cidade. Como está a situação dos leitos do Hospital Municipal? Olha, nós estamos ampliando os leitos no Hospital Universitário. Todos os equipamentos já estão sendo providenciados, já estão sendo instalados. Os leitos da UTI são 10 leitos de UTI adulto, 4 de UTI pediátrica e mais leitos de clínica médica. Já estão funcionando esses leitos? Esses leitos já estão em fase de equipamentos, né, de limpeza, toda a parte de equipamentos profissionais, né, que são contratados, já foram contratados e em breve nós vamos estar ele em funcionamento. Mas antes disso, com um plano de contingência, nós já temos o quê? Mais leitos reservados para os pacientes com coronavírus, como também espaço de UTI também reservados. Joia, secretário, obrigado pela sua participação. Otávio, a gente continua acompanhando aí a situação do coronavírus na reunião da nossa região. Eu volto com você. Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. E em Aparecida, a Justiça determinou o bloqueio das entradas da cidade pela rodovia Presidente Dutra como medida preventiva contra o novo coronavírus. Os acessos a Potim também devem ser fechados. Segundo a Prefeitura de Aparecida, apenas veículos de moradores da cidade que comprovem residência no município e transporte de serviços essenciais devem ser autorizados. O município informou que ainda depende de uma autorização do governo do estado para cumprir a restrição de veículos. Hoje, a Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, confirmou o segundo caso de coronavírus da cidade. O município disse que a família não autorizou a divulgação de informações do paciente. Outros 2 novos casos também foram confirmados em São José dos Campos. Com isso, sobe para 10 o número de casos confirmados do Covid-19. E a partir desta semana, nós vamos fazer um revezamento na apresentação do Band Cidade. Essa e uma série de outras medidas foram adotadas para reduzir a circulação de pessoas na nossa redação e evitar a propagação do coronavírus. Hoje, quem está em casa cumprindo as orientações de isolamento é a Rosimara Silva, minha companheira de bancada. Oi, Rose, boa noite para você. Como é que está a rotina em casa aí com a família, cumprindo, né, essas orientações do Ministério da Saúde de isolamento, essas restrições? Boa noite, Rose.
Oi, Otávio, muito boa noite para todos que assistem o Band Cidade. É muito diferente, né, estar aqui de casa conversando com os nossos telespectadores, mas é uma medida extremamente necessária nesse momento para todo mundo, né, não só para a gente, mas para todas as pessoas que podem fazer esse tipo de adaptação aí no seu trabalho. É um momento de muita cautela, né? E a adaptação aqui em casa, ela está sendo feita aos pouquinhos, né? Porque é tudo novo, né? As crianças estão sem escola, né? Aqui são 3, desde a semana passada já não estavam indo. Esta semana a escola começou, então, um processo de continuidade do aprendizado por plataformas online, né? Então, a gente tem essa oportunidade de poder acompanhar um pouco também mais de perto, né? Essa parte da educação dos filhos na escola, que por um lado é ruim, mas também tem o lado positivo. A gente tem que sempre saber aproveitar o lado positivo de todas essas questões quando a gente precisa fazer mudanças, né? Teve até uma adaptação um pouquinho inesperada, né? Nesse fim de semana, por exemplo, meu filho fez aniversário, a gente estava programando, né, de fazer uma festa, tivemos que adiar essa comemoração. Totalmente compreensível, ele entendeu perfeitamente e aos pouquinhos a gente vai fazendo essas adaptações e se Deus quiser, logo, logo a gente volta à nossa rotina. São as adaptações, né, Rose? Amanhã você fica aqui na bancada e eu em casa. Obrigado, viu, pela participação aí. De volta ao isolamento, então. Obrigado, viu, Rose? Obrigada a vocês. Até amanhã. Boa noite. Certo. Bom, depois do intervalo, os cuidados que os idosos devem seguir para evitar o contágio do novo coronavírus. Agora a hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho, daqui a pouquinho estamos de volta.